Olá, é uma alegria estar de volta ao canal do Centro Espírita Allan Kardec Copacabana e agradecemos muito o convite. Que possamos neste momento receber vibrações de paz e harmonia da espiritualidade amiga. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que Jesus, em todos os seus ensinos, não se cansa de combater o egoísmo e o orgulho. Então, se Jesus não se cansou de combater o orgulho, é porque o orgulho nada tem de bom, para se dizer o mínimo, não é? E o Espírito Adolfo, bispo de Argel, nos diz, no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho é a fonte de todos os nossos males e que deveríamos nos dedicar com afinco a fim de destruí-lo, se não quisermos perpetuar suas consequências funestas, segundo as palavras dele. Mas o que vem a ser o orgulho? De acordo com o dicionário, o orgulho é um sentimento de grande satisfação com o próprio valor, um sentimento de grande admiração pelo próprio mérito. Mas será que isso quer dizer que sentir satisfação com o nosso próprio valor e admirar o nosso próprio mérito é algo negativo? Não, de forma nenhuma. É muito importante nós nos conhecermos e nos reconhecermos também. O problema está na grande satisfação e na grande admiração, ou seja, o problema está no exagero. O dicionário também nos diz que o orgulho é um excesso de amor próprio, ou seja, um sentimento exagerado de dignidade, de estima ou de respeito por si mesmo. Aqui, do mesmo modo, é claro que se deve ter respeito e estima por si mesmo. O problema, novamente, é o excesso. E é dentro dessa perspectiva de exagero, de sentimento exagerado, que Blaise Pascal, que esteve encarnado no século XVII, quando foi matemático, físico, filósofo e teólogo francês, e que 2 séculos depois, no plano espiritual, foi um dos espíritos da codificação da doutrina espírita, diz que o amor próprio é um sentimento egoísta, oposto à modéstia e à benevolência, e vinculado ao esquecimento de Deus pelo coração humano. E ainda de acordo com o dicionário, orgulho é um sentimento de quem, por uma suposta superioridade social, intelectual ou moral, assume uma atitude de desprezo em relação aos outros, desvalorizando aqueles que não considera que estejam à sua altura. O espírito Cair Barchutel, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, chama a nossa atenção para o fato de que a igualdade é um princípio universal, imutável e absoluto. E a igualdade é uma lei divina. Ele chama a atenção para o fato de que não há seres, sejam encarnados ou desencarnados, superiores uns aos outros na órbita do amor de Deus. É claro que há diferenças na escala evolutiva dos espíritos. Cada espírito foi criado por Deus em um determinado momento e cada qual tem a sua própria estrada evolutiva, que ele trilha no seu próprio ritmo e com liberdade de ação. Portanto, existem espíritos superiores e existem espíritos inferiores também. Entretanto, no amor do Pai Celestial, a igualdade é plena. Deus ama todos os seus filhos igualmente, sem predileções.
Do mesmo modo, as oportunidades de progresso que Deus concede são absolutamente iguais para todos. Tanto os espíritos superiores como os inferiores são irmãos, são semelhantes, são todos filhos de Deus e são igualmente amados por Deus. Os espíritos da codificação da doutrina espírita nos ensinam que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos, faz com que partamos todos do mesmo ponto e não favorece mais a um do que aos outros. A perfeição relativa dos espíritos puros é acessível a todos. Essa conquista depende fundamentalmente do esforço e do trabalho de cada um. E Cairbar Schutel conclui dizendo que egoísmo e orgulho são os inimigos da evolução e que esses sentimentos ainda estão fortes e presentes no coração e nas atitudes da maioria dos encarnados. Infelizmente. No livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles, autora espiritual, diz que o orgulho é uma enfermidade e que, sendo um filho do egoísmo, gera incontáveis transtornos emocionais ao indivíduo e ao grupo social do qual ele faz parte. Como o indivíduo orgulhoso se atribui valores e merecimentos que não possui de fato, acaba perdendo o contato com a realidade e vivendo num mundo imaginário. Com isso, segundo ela, o indivíduo orgulhoso acaba caindo no ridículo e acaba inspirando antipatia e provocando muitas vezes até animosidade declarada. A esta altura poderíamos perguntar, mas qual é a origem do orgulho? De onde será que ele vem? Joana de Ângeles explica que o indivíduo, como espírito imortal que é, tendo inúmeras existências através da reencarnação, pode ter exercido funções relevantes em uma existência passada e não conseguido se libertar dessa situação com equilíbrio. E aí acaba trazendo esse sentimento para a sua personalidade atual. Ou pode ter vivenciado uma posição de destaque e pensa inconscientemente que ainda está na condição de desfrutar dos privilégios de outrora. Tudo isso deveria ter ficado no passado, mas nem sempre nós conseguimos nos desapegar com facilidade das coisas de que gostamos muito, não é? Das coisas e até mesmo das pessoas também. Joana de Ângeles aponta também uma outra causa, para o surgimento do orgulho, uma necessidade de autovalorização. Ela diz que muitos espíritos renascem na pobreza, vivendo situações deploráveis e mantêm o orgulho e a soberba como recurso de autovalorização. E há ainda a possibilidade de um indivíduo, buscando ocultar seus conflitos e tormentos interiores, íntimos mesmo, buscando ocultar sua insegurança emocional e até mesmo um complexo de inferioridade, é possível o indivíduo se revestir de uma superioridade, que é ilusória, para tentar equilibrar a situação com um contrapeso. Por exemplo, se eu me sinto inferior em relação a alguém ou a alguma coisa, pode acontecer de eu tentar anular esse sentimento que é incômodo, demonstrando arrogância e assumindo um ar de superioridade. Essa superioridade, no entanto, é ilusória. Há algumas atitudes que caracterizam os orgulhosos, como, por exemplo, o orgulhoso tem dificuldade de admitir quando erra. Em vez de reconhecer
que errou, não, ele fica explicando e justificando, muitas vezes atribuindo a causa do erro a outras pessoas e não a ele mesmo, não é? O orgulhoso tem dificuldade também de aceitar críticas, né? Não ouve com os ouvidos da alma, de querer ouvir e descobrir o que há de veracidade naquilo, não é? De fazer um mergulho interior para ver se realmente aquela crítica procede, como é que ele poderia fazer para superar aquele aspecto ou ponto negativo, não é? Não, ele acaba rebatendo as críticas, não é? E o orgulhoso tem vontade de dizer sempre a última palavra, porque não consegue dar valor ao argumento do outro. Ele também tem dificuldade de reconhecer as virtudes e os sucessos alheios e tem dificuldade de perdoar. Todas essas atitudes prejudicam o indivíduo porque retardam o seu progresso evolutivo. O orgulho é um dos inimigos da evolução, como diz Cayer-Bar-Schutel. E além disso, o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes. São um véu lançado sobre as claridades celestes. Essas são as palavras dos espíritos que se pronunciaram sobre a missão atribuída a Allan Kardec de escrever o Livro dos Espíritos e que o codificador transcreveu na parte inicial do livro, nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Então, o orgulho é uma barreira entre o homem e Deus. O orgulho é um véu lançado sobre as claridades celestes. E como podemos superar, como podemos nos libertar desse sentimento tão nocivo para nós? Em primeiro lugar, nós devemos estar atentos aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Porque o orgulho nem sempre se manifesta explicitamente. Nem sempre é claramente visível. Muitas vezes está presente dentro de nós, mas nós não o identificamos. E é preciso que estejamos atentos e desejosos mesmo de nos conhecermos para que possamos descobri-lo. Só assim, somente quando conseguimos identificá-lo é que podemos combatê-lo. E, em segundo lugar, utilizando o antídoto natural contra o orgulho, que é a humildade. Mas o que vem a ser humildade? Bem, vamos falar primeiro do que não é humildade. Humildade não é sinônimo de servidão, de subserviência, de se ter atitudes servis, de se submeter servilmente à vontade alheia. Humildade não é fraqueza, não é menosprezo nem desconsideração por si mesmo. Isso tudo a humildade não é. Agora, no dicionário, nós encontramos que humildade é virtude que se caracteriza pela consciência das próprias limitações e pela ação de acordo com essa consciência. Então, nós temos, quando somos humildes, consciência das nossas limitações e agimos de acordo com essa consciência, ou seja, agimos sabendo que temos limitações. O dicionário também coloca como sinônimo de humildade a modéstia e a simplicidade. E também define humildade como reverência ou respeito para com superiores. E aqui poderíamos acrescentar especialmente para com Deus. E finalmente, qualidade de humilde. Então, humildade é a qualidade de humilde. E humilde é aquele que não é vaidoso, que conhece, como falamos, as suas próprias limitações,
que não se mostra nem se sente superior aos outros. Humilde é aquele que tem uma atitude de aprendiz diante da vida. Há tanto o que aprender, não é? Que é modesto, despretensioso, simples. Segundo Joana de Ângeles, no livro Orientação Terapêutica à Luz da Psicologia Espírita, aquele que é humilde não se envaidece com o que sabe, nem se entristece pelo muito que ignora. Simplesmente reconhece a necessidade de crescer mais e tornar-se melhor. É dessa forma que nós vamos conseguir vencer a ignorância e vamos conseguir nos aprimorar. E no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E ele diz também que essas virtudes conduzem à eterna felicidade. A caridade e a humildade nos conduzem àquela felicidade que nós iremos alcançar quando tivermos regularizado todos os nossos débitos espirituais, quando tivermos nos libertado totalmente da ignorância, dos erros, das paixões inferiores, num trabalho permanente, de autoaprimoramento, de autoeliminação e de renovação para o bem. Então, a conquista da humildade é fundamental para o nosso progresso espiritual. Mas será que é fácil adquirir essa virtude? Não, não é. E no livro Seja Feliz Hoje, Joana de Ângeles diz que a humildade é uma virtude difícil de ser adquirida, porque exige esforço para se superar os instintos que predominam na nossa natureza, na natureza humana, especialmente o instinto da sobrevivência. Mas, como todos nós fomos criados por Deus com a capacidade de nos aperfeiçoarmos, de alcançarmos a perfeição relativa de espíritos puros, e como estamos submetidos ao progresso, que é uma lei divina, e como toda lei divina se cumpre sempre, nós certamente conquistaremos a virtude da humildade. E para nos auxiliar nesse processo de conquistar a humildade, podemos iniciar refletindo sobre a fragilidade humana, por um lado, e a pequenez humana, por outro. Podemos refletir sobre a fragilidade humana diante das forças da natureza, com seus episódios de destruição pelos terremotos, tsunamis, avalanches, etc. E também diante de fatores altamente destrutivos, embora invisíveis a olho nu, como é o caso dos vírus letais, por exemplo, não é? E justamente como é a situação que nós estamos enfrentando neste momento, a humanidade está enfrentando neste momento. E diante dessas circunstâncias, o ser humano poderá sucumbir, mesmo tendo muito poder, mesmo tendo muita expressão social ou tendo abundância de recursos materiais, por exemplo. Por outro lado, podemos também refletir sobre a nossa pequenez diante do universo. Hoje, os cientistas estimam que há quase 3 trilhões de galáxias no universo observado por nós. 3 trilhões de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma delas. E ela é considerada uma galáxia de tamanho entre pequeno e médio. Os cientistas afirmam que cada galáxia tem em torno de 400 bilhões de estrelas. E cada estrela pode ter vários planetas. O Sol, que nós conhecemos aqui, que tanto prezamos, é a estrela central do nosso sistema solar, que tem apenas 9 planetas. Uma pequena observação, eu aprendi tudo isso com o Tarsilo Rangel,
que é espírita e professor de física, no programa da FEB TV pela internet, estudando o Livro dos Espíritos, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas e fica gravado no canal da FEB TV no YouTube. Então, considerando esse cenário e diante daquela pergunta famosa, proferida por orgulhosos, normalmente em situações em que desejam intimidar o interlocutor, em que ele pergunta: "Você sabe com quem está falando?" Talvez a resposta pudesse ser dada com outra pergunta: "E você? Sabe quem é que está perguntando?" Na Revista Espírita de março de 1865, Allan Kardec publicou um texto genial intitulado "Onde é o céu?", em que, entre muitas outras coisas, ele diz que a Terra é um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol não é mais do que um dos inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta. E neste conjunto grandioso, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Tudo anuncia a vida por toda parte, e a humanidade é infinita como o universo. E pensar que o ser humano já acreditou que a Terra era o centro do nosso sistema solar e que o Sol que girava em torno da Terra e não o contrário. Como nós já progredimos, não é? A doutrina espírita pode dar uma contribuição extraordinária também para nos libertarmos do orgulho e conquistarmos a humildade, porque, entre outras coisas, ampliou o conhecimento que Jesus nos trouxe quando disse que há muitas moradas na casa do Pai. E a doutrina espírita nos revelou que há, numa escala ascendente, mundos primitivos, que são destinados à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador, nas palavras de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa escala ascendente, acima dos mundos primitivos, há os mundos de expiações e provas, que abrigam espíritos com um certo progresso em inteligência, mas ainda possuidores de grande imperfeição moral. Os mundos de expiações e provas servem de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E ainda nessa escala ascendente, acima dos mundos de expiações e provas, estão os mundos regeneradores ou de regeneração, que servem de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. E segundo Santo Agostinho, nos mundos regeneradores, não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes, e todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as suas leis. Então, acima dos mundos de regeneração ou dos mundos regeneradores, estão os mundos felizes. E nos mundos felizes não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento, o que estabelece a diferença entre as condições dos espíritos que os habitam é somente a sua superioridade moral e intelectual. Nesses mundos, o mal não existe. E o homem não procura se elevar acima do seu semelhante, mas sim acima de si mesmo, se aperfeiçoando. Não importa sermos melhores do que alguém, importa sermos melhores do que já fomos antes. Sempre melhores, não é? E por fim, no topo dessa escala ascendente, há os mundos celestes, que são habitados pelos espíritos puros.
E Santo Agostinho, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nos diz que a Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao estado em que está hoje, mas que ela chegou a um dos seus períodos de transformação e de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Ora, se a Terra é um mundo de expiações e provas, mesmo em transição para um mundo regenerador, nós que a habitamos estamos muito mais próximos da origem do que da finalidade, do que da nossa destinação final, né? Da finalidade a que chegaremos. Já progredimos? Sim, já progredimos bastante, mas ainda falta um longo caminho até chegarmos à categoria de espíritos puros. Então, que nós possamos ter isso em mente todas as vezes em que ficarmos tentados a nos sentirmos superiores, esplêndidos e envaidecidos com as nossas conquistas. A doutrina espírita nos esclarece também que Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas forem necessárias para que ele atinja seu objetivo final, que é a perfeição. E nesse processo de reencarnações sucessivas, os espíritos que ocuparam as mais elevadas posições numa existência podem ocupar as condições mais insignificantes em uma existência posterior. Porque nós reencarnamos com o objetivo de evoluir e também de auxiliar o progresso de todos e de tudo que estiver ao nosso alcance. E para evoluir, precisamos vivenciar todas as situações para que o nosso aprendizado seja eficaz e efetivo. E outra coisa, qualquer que seja o grau evolutivo atingido, todos os espíritos têm deveres a cumprir e são chamados a contribuir para a obra geral da criação, cada um na medida das suas forças e das suas possibilidades. Portanto, todos somos igualmente importantes. E para concluir o nosso estudo, vamos citar as palavras de Allan Kardec que estão no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz assim: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, que possamos nos humildar diante de Deus, diante da vida, diante dos nossos semelhantes, porque só assim passaremos a trilhar o caminho que vai nos conduzir à verdadeira felicidade. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos esforços de progresso espiritual, que Ele nos inspire a todo momento e nos envolva com as suas vibrações de serenidade e amor, hoje e sempre. Muito obrigada pela sua atenção e por ter nos acompanhado até aqui. Um abraço fraterno e os melhores votos de muita paz.